Bem, dando sequência, agora na última parte, nós vamos ouvir a presidenta do PT, senadora Gleice. Convidamos o presidente Lula, logicamente que está impedido de aqui comparecer, mas o critério que a Confederação adotou, que é um critério sempre partidário, republicano e transparente, sempre na defesa do município, não poderíamos deixar de dar oportunidade para que também o Partido dos Trabalhadores, que a senhora pudesse aqui, o presidente, se manifestar perante o nosso plenário. Portanto, nós vamos lhe conceder um tempo de 10 minutos, conforme combinado, para que a senhora possa ler a carta ou documento enviado pelo presidente. Se lá a senhora quiser falar da tribuna ou daqui, fique à vontade, em pé ou sentado. Se a senhora puder falar em pé, acho que, ou sentada, a senhora tem a opção. Não, eu vou... Primeiro, boa tarde a todos, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras que estão aqui. Agradecer muito, Paulo Zilkowski, o convite para o presidente Lula se manifestar aqui nesse evento, uma marcha que ele sempre prezou muito. O Lula nunca faltou em nenhuma marcha dos prefeitos aqui em Brasília. E ele pediu para transmitir um abraço muito forte, caloroso, afetuoso para cada um e para cada uma de vocês. Ele gostaria muito de estar aqui, muito. E a gente gostaria muito que ele tivesse, muito mesmo, porque ele sabe como ninguém a importância que tem a relação com os prefeitos, com as prefeitas, e aonde o Brasil, de fato, se realiza, que é nos municípios. Então, lhe agradecer. Quero também dar um abraço ao Harold, desejar a ele que tenha uma boa gestão à frente da CNM e dizer que a gente vai estar sempre à disposição também enquanto partido. Eu vou pedir licença para ler lá da tribuna a carta do Lula, mas queria lhe entregar a carta de compromisso que ele assinou com a CNM e também uma cópia da carta que eu vou ler para ficar nos anais aqui. Lula livre. Meus caros amigos, prefeitos e prefeitas que vieram até Brasília para mais uma marcha, uma das datas mais importantes do calendário político nacional e que, quando eu fui presidente da República, sempre fiz questão de prestigiar. A marcha é importante porque não se pode governar o Brasil sentado em um palácio em Brasília. O Brasil é muito grande, muito diverso. O presidente precisa dialogar com o povo, com as autoridades locais, ver os problemas de perto, e não só os problemas, mas também conhecer as soluções de perto. Às vezes, quem está no governo federal acha que os prefeitos só vêm trazer problemas, quando, na realidade, muitas vezes, o que eles trazem são soluções. E a marcha é como diz o ditado: se Maomé não vai à montanha, a marcha é quando a montanha dos prefeitos vem até Brasília para dialogar e cobrar, porque cobrar é parte da democracia. Eu gosto sempre de lembrar que, antes de mim, houve um governo que chegou a jogar cachorros contra a marcha dos prefeitos. Uma coisa absurda. Nós fizemos diferente. O nosso governo montou uma sala de atendimento permanente aos prefeitos e prefeitas, para orientá-los e escutá-los. E atendemos a todos, independente de partido, de gostarem do Lula ou não, de gostarem do PT ou não, porque o prefeito não representa um partido ou parte da sua cidade. Ele representa todo o povo. E é no município onde as pessoas vivem. Tem uma música de campanha antiga do PT, que eu gosto muito, que diz que uma cidade pode parecer pequena perto de um país, mas é na cidade que a gente começa a ser feliz. Se houve um passado triste, onde os antecessores prefeitos eram recebidos com cachorros pelo governo federal, hoje eu tenho que lamentar não poder estar com vocês, por causa de uma sentença mentirosa, que me condenou por atos de ofício indeterminados. Agora, para fins políticos, podem difamar gestores sem provas e condená-los sem dizer por que estão condenando. Isso não deveria preocupar apenas um partido ou outro, mas a todos que prezam pela democracia e pela justiça. Eu sou candidato a presidente porque não cometi crime nenhum. Eu sou candidato porque tenho a honra e agi com responsabilidade ética e correção nos meus 8 anos de presidente da República. Eu sou candidato porque assumi o Brasil em uma situação difícil e saí do mandato com o melhor momento do país em sua história. Eu sou candidato para melhorar a vida do povo, e o que fiz uma vez como presidente, eu sei que posso fazer novamente.
Com a experiência que tive, falo com tranquilidade que posso fazer um governo ainda melhor do que aqueles que eu já fiz. Eu sou candidato porque na democracia quem decide os governos é o povo. Vocês são prefeitos eleitos e têm que ser respeitados por isso. Então, seria importante meus adversários também assumirem isso. Deixem o povo decidir quem será o próximo presidente do Brasil. Se alguém quer ser presidente, que me derrote no voto. Meus adversários têm 3 anos de Jornal Nacional falando mal de mim. Meus adversários têm 3 anos de Jornal Nacional falando mal de mim, de dianteira. Não tem por que terem medo das urnas. O PT sabe acatar o resultado eleitoral. O Brasil precisa resolver os seus rumos de forma democrática. Eu não preciso dizer como os outros candidatos, eu acho, eu penso. Eu posso dizer eu fiz. Eu posso dizer vocês viram o que aconteceu. Meu compromisso com a democracia é real. Eu tinha aprovação alta, mas não fiz emenda à reeleição. Enviamos recursos e trabalhamos juntos com todas as prefeituras. Criamos projetos em parceria com os prefeitos. O cadastro do Bolsa Família, por exemplo, é feito pelas prefeituras. As cidades tiveram obras do Minha Vida, obras do PAC, receberam campos de universidades no interior. Antes tinha só nas capitais. Institutos federais de ensino, foram atrás com recursos para inúmeros projetos das prefeituras nas mais diversas áreas. A participação dos municípios teve cada vez mais recursos. Eu fui o presidente de todos os brasileiros e brasileiras. Não quero ser presidente de novo para olhar para trás e dividir o país em paneleiros ou petistas. Eu quero fazer o que fiz quando fui presidente. Cuidar do Brasil, de todos os brasileiros, com um olhar de mais carinho para os que mais precisam. Porque quando os que precisam mais melhoram de vida, toda a sociedade sobe com eles. O comércio vende mais, a indústria produz mais, a prefeitura arrecada mais. E quando o país se perde em conflito e tem um governo sem legitimidade, como estamos vendo agora, todos perdem. Quem foi prefeito quando eu fui presidente sabe. No fim do meu governo, tinha muito menos gente vindo bater na porta da casa de vocês porque estava com fome, porque não tinha emprego. E tinha muito mais projeto do governo federal com as prefeituras. Então, esse é o meu compromisso com vocês. Restabelecer a democracia, o diálogo nesse país. Um governo para todos. Um governo de inclusão, comprometido em cuidar dos mais pobres e retomar o crescimento da economia, das oportunidades. Um governo comprometido com a educação e a construção de um futuro melhor para o Brasil. Um governo com a consciência que um país melhor não se faz com um governo federal isolado em um palácio em Brasília. Junto com toda a sociedade, empresários e trabalhadores, governadores e prefeitos que estão ali, na linha de frente, batalhando por um futuro melhor para os habitantes da sua cidade. Um governo que não ouça só o mercado financeiro de São Paulo e a Rede Globo, ouça toda a sociedade e todo o Brasil. E vocês sabem que eu posso fazer e que eu sei como fazer, porque eu já fiz e quero fazer de novo e quero fazer melhor. Um abraço afetuoso do Lula. E ele pediu, presidente, para responder também as perguntas que a CNM mandou. Rapidamente eu quero falar de cada tema aqui, que eu sei que é interesse dos prefeitos. De maneira sobre o diálogo federativo, quando vocês perguntam se ele assume o compromisso de receber pessoalmente a CNM. Eu me comprometo a receber pessoalmente a Confederação Nacional dos Municípios em reuniões trimestrais e, mais que isso, reativar uma sala de atendimento permanente de prefeitos no Palácio do Planalto e estabelecer um canal de diálogo permanente entre a Confederação e meu gabinete, para discutirmos a evolução de uma pauta de reivindicação dos municípios. E podem fazer a reivindicação que for. A reivindicação não será nunca entendida como ofensa, até porque ninguém fez mais reivindicações. Então, os prefeitos poderão trazer sua pauta e dialogar no mais alto nível do governo federal. Sobre a carga tributária e quais as ações concretas. No meu governo, nós aumentamos o fundo de participação dos municípios. Hoje, qualquer candidato que vier aqui e disser que vai aumentar os repasses sobre a PEC dos tetos, sem mudar a PEC do teto dos gastos aprovadas pelo governo Temer, vai estar mentindo. Eu entendo a filiação partidária dos prefeitos e a posição política de cada um, mas vocês sabem disso tanto quanto eu. Sem revisar a PEC dos gastos,
Sem terminar com ela, o próximo governo só irá fazer cortes e cortes. Isso vai afetar cada vez mais os municípios e a estrutura tributária. Dar assistência aos prefeitos na elaboração de projetos e uso de fundos federais. Nosso coordenador do programa de governo, Fernando Haddad, que foi prefeito, já defendia que parte da CID seja usada para financiar o transporte urbano. Então, há muito que se pode fazer e vamos discutir com os prefeitos. Saúde e assistência social, que são importantíssimas para as nossas prefeituras. Como o seu governo pretende atuar nessas áreas? Precisamos voltar a gerar empregos e recuperar programas sociais. Assim, menos problemas recairão nas costas dos municípios que estão sofrendo os efeitos da crise. Vamos retomar a ação do governo federal em parceria com os municípios. Vocês citam na pergunta se vale a pena repetir e rever a emenda dos tetos dos gastos. Sim, claro. Essa emenda foi um desastre para a administração pública brasileira. O presidente que fez o maior superávit primário da história, 4,25% do PIB. Em 2004, eu vim aqui na Marcha dos Prefeitos e meu saudoso companheiro Marcelo Deda reclamou que eu tinha contingenciado o orçamento federal. Nós fizemos um orçamento realista e os orçamentos têm de ser realistas e responsáveis. O que não é possível é congelar por 20 anos os gastos públicos no Brasil, independente do país ganhar na loteria ou sofrer um terremoto. Isso é loucura, é na prática uma camisa de força, um congelamento das responsabilidades. Muito deputado e senador que em 2007 fez festa quando impediu a CPMF. Derrotamos o Lula. Não derrotaram o Lula. Tiraram 24 bilhões, isso na época, que iam para a saúde pública e ajudavam os municípios brasileiros. Depois, os deputados se elegem prefeitos e governadores e vêm falar da falta que faz esse dinheiro para a saúde. Em 2015, com a Dilma, a mesma coisa. Muita gente comemorando a pauta-bomba, o pato amarelo. Agora, a crise fiscal imensa e todo mundo pagando essa conta. Então, independente de quem seja eleito, independente de que partido, precisamos rever o teto dos gastos e a estrutura tributária do Brasil. Sobre a educação, os municípios são responsáveis pela educação infantil, que passou desde 2016 a pré-escola como obrigatória. Então, como que o seu governo pretende priorizar a educação básica? Nós vamos precisar rediscutir os repasses por faixa etária e o financiamento das novas necessidades da educação básica. O país tem uma agenda que aparece nessas perguntas dos prefeitos que não está presente no corte do governo atual. Irá custar fazer e dar a educação básica que nossas crianças merecem. Mas quanto irá custar ao país não fazer isso? Com certeza, muito mais. E, de novo, o teto dos gastos. O Brasil rumava para a meta de investir 10% do PIB em educação, de acordo com o Plano Nacional da Área e o Fundo do Pré-Sal, prioritariamente é para a educação. Inventaram que o pré-sal era uma ficção. Teve procurador do Tribunal de Contas da União que deu entrevista em revista da Globo, dizendo que o pré-sal era inviável. Tem texto da Miriam Leitão, do Carlos Sardenberg, na época do meu governo, dizendo que o pré-sal era coisa da imaginação. Pois bem, o pré-sal já está tirando mais de 1.700.000 barris de petróleo por dia. Esse número só vai crescer. Tudo isso irá para o bolso das empresas estrangeiras e o petróleo vai sair do oceano e o dinheiro vai direto para as contas bancárias do exterior. Ou parte irá ficar para financiar a educação dos brasileiros, como sonhamos e colocamos em lei. Nós não podemos deixar que a lei do pré-sal seja alterada e que o dinheiro da educação não seja para a educação, como foi preconizado antes. O saneamento básico é um problema de saúde pública, sob responsabilidade dos municípios. Enfim, quais as políticas públicas serão implementadas para a área do saneamento do seu governo? Aqui o presidente faz uma discussão sobre a questão das nossas reservas e ele diz o seguinte: estamos estudando com cautela, porque a recente subida do dólar mostra a importância das reservas cambiais constituídas durante os governos do PT. Mas estamos avaliando a possibilidade do uso de parte dessas reservas para financiar obras de infraestrutura que gerem empregos. E as obras de saneamento são uma necessidade de saúde pública e também são importantes, porque podem movimentar a economia e melhorar o meio ambiente, como muitas fizeram. Os rios do nosso país são importantes para o consumo das cidades,
para a geração de energia e agricultura. Nós precisamos avançar no financiamento e implantação de reciclagem e destinação correta de lixo. É necessário discutir o cumprimento da lei que encerra os lixões. Temos de buscar a solução dentro da lei ambientalmente corretas e que gerem empregos a partir dos resíduos recicláveis e orgânicos, reduzindo ao máximo o problema causado pelo lixo. São essas respostas do presidente Lula. Tenho certeza que ele adoraria estar aqui com vocês e falando isso para vocês, porque é um compromisso dele. Ele sabe do que fala, teve essa experiência. E no governo dele nós tivemos avanços muito importantes para a vida dos municípios e para o governo federal. Hoje o presidente Lula é vítima, sim, de uma perseguição judicial. Eu sei que muitos de vocês sofrem nos seus municípios a perseguição do Ministério Público e do Poder Judiciário, que muitas vezes quer governar no lugar daqueles que têm mandato eleitoral para governar. Nós não podemos admitir isso. Nós temos que respeitar o Judiciário e o Ministério Público porque eles têm função importante, mas eles não têm o voto popular outorgado para ter que decidir nas políticas públicas que muitas vezes os prefeitos têm que decidir. Às vezes na solidão, na dificuldade e com poucos recursos. Nós temos que enfrentar isso. Infelizmente, hoje, a gente tem uma judicialização da política e, muitas vezes, a criminalização da política. Nós temos que lembrar a sociedade brasileira que é através da política que nós fazemos as concertações públicas e que nós podemos fazer a vida do povo melhorar. Só não interessa a política àqueles que têm muito dinheiro, àqueles que têm muito poder e àqueles que muitas vezes estão beneficiados e mandatados por concursos públicos sem às vezes pisar no chão e na realidade dos municípios. Portanto, tenha um abraço do presidente Lula. Nós estamos juntos nessa luta. Lula livre! Muito obrigado, senadora. Um abraço para o presidente. E agora, se a senhora quiser até para uma coletiva ali com a imprensa, o pessoal vai com a senhora. Está aqui, então. Bom, companheiros, eles vão lhe acompanhar.